meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de dar início a essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nos trazer a Tua Palavra, nos colocar à nossa disposição as orientações que Tu deixastes no texto sagrado, para que entendamos melhor a nossa missão e possamos exercer melhor a nossa fé e cumprir com as orientações que Tu nos tens dirigido. Nos abençoe, Senhor, ao estudar a Tua Palavra, que possamos compreender, ter condições de praticar e de ensinar aqueles que nos cercam. Prepare-nos para o Teu reino. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. As pragas. Irmãos, muito profundo esse relato histórico que o texto sagrado nos apresenta, ocorrido aproximadamente há quase 1500 anos antes de Cristo. Êxodo 9:35 temos o seguinte: assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Lembra que em lições anteriores comentamos que lá na sarça ardente, Faraó avisou que seria desse jeito, que isso aconteceria dessa forma. E sempre estava repetindo diante de Moisés e Arão durante o exercício da missão deles lá no Egito. Faraó, de fato, endureceria o coração e não deixaria ir os filhos de Israel até que o Senhor apertasse com juízos muito pesados. No segundo tema, Deus versus deuses. Irmãos, aqui é o grande X da questão. Quando a gente analisa Êxodo 7, de 8 a 15, nós podemos, de certa maneira, observar o que acontece no dia a dia, ao nosso redor. Lembra que já comentamos algumas vezes sobre a questão do monismo, aquela condição que o ser humano às vezes se posiciona crendo em algo inconcebível, que é o ser humano se tornar Deus. Essa foi a ideia que a serpente, comissionada por Satanás, propôs aos nossos primeiros pais. E alegou: não, seus olhos serão abertos, etc, etc. E aí abriu um precedente para que na história da humanidade, principalmente os reis, se tornassem monistas. E aqui estava um caso incontestável de um rei monista, Faraó. Como todos os seus ancestrais praticamente, e os seus sucessores agiriam da mesma forma. E o monismo, irmãos, a pessoa achar que é Deus ou tem Deus na barriga, isso aí é uma coisa muito comum, até dentro da igreja. Existem pessoas que se acham deuses, se acham donos de si mesmo e da igreja, com a independência absoluta, achando que é absoluta, sendo um mortal que ao passar para debaixo da terra, a formiga vai entrar no ouvido e sair na boca, igual de todos os seres humanos, de todos os mortais. À exceção daqueles que serão arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares, como foi Elias um dia. Esses não provarão a morte, porque está muito breve de acontecer. Mas sabe, irmãos, aqui aparece o cenário de que Faraó convida James e Jambres, dois magos, encantadores, ilusionistas também, para que pudesse lhe dar suporte diante das situações que começaram a se desencadear na presença de Faraó. Moisés e Arão chegam ali e Faraó pede um sinal ou um milagre para que ele
pudesse acreditar realmente na missão de Moisés e Arão. Como Deus orientou, Arão jogou então a sua vara no chão, ela se transformou numa grande serpente. E aí entre os dois magos que Faraó mandou chamar. E esses dois indivíduos, por incrível que pareça, conseguiram imitar, duplicados, né? Porque eram dois magos, cada um tinha uma vara na mão. E os dois jogaram no chão e as varas se tornaram em serpentes. Mas a coisa engrossou para o lado deles, porque a serpente de Arão engoliu as duas serpentes dos magos. Ou seja, perderam as duas varas. Ficou sem serpente e sem as varas. Que vergonha que eles passaram. Mas por incrível que pareça, o coração de Faraó ficou firme. Falou, não, já vi que esses dois servos que eu chamei, Moisés e Arão, não serão pares para ele. É rapidão. Quer ver só? Aí entramos no terceiro tema. Quem endureceu o coração de Faraó? É o que nós estudamos em Êxodo 7:3, 13, 14 e 22. Irmãos, se analisarmos o texto sagrado, apesar de que a Bíblia não foi escrita na nossa língua, dificultando um pouco, assim, a interpretação de muitos temas e muitos textos, mas ao analisar texto e contexto, não sobra margem de dúvida e nem variação de que quem endureceu o coração foi o próprio Faraó com as suas escolhas. É uma coisa simultânea, algo que o próprio Deus já tinha avisado a Moisés, dando a entender para ele que ao desenrolar a sequência dos fatos, o coração dele se endureceria, dando a impressão, na descrição, de que o próprio Deus estaria endurecendo o coração dele. Não, Deus estaria encaminhando os fatos que desencadearam as escolhas erradas de Faraó. E agora entra diante de um cenário tenso na história do reino egípcio. O quarto tema, as pragas. As 3 primeiras pragas. Nós estamos falando agora, daqui adiante, de 10 pragas que o Senhor enviaria sobre o reino egípcio, para que Faraó pudesse libertar o povo. Irmãos, nós estamos falando aqui aproximadamente do dia 21 de março do ano de 1446 a.C. Seriam 23 dias de sufoco, aonde 17 dias e 6 horas aproximadamente seria de praga, uma em cima da outra, à exceção da última, que teria uma folga. E essa é uma curiosidade, irmãos, interessante da misericórdia de Deus, né? Um período tão longo de pragas que ocorreu lá no Egito, e Deus providenciou 5 dias de folga para que os egípcios pudessem respirar, para que Faraó pudesse respirar e refletir melhor. A primeira folga seria entre a 6ª e a 7ª praga, entre as úlceras, as feridas do corpo dos seres humanos, e a praga do granizo ou da saraivada. Teria um dia de folga. Essa folga aconteceria no dia 6 de abril. Ou seja, e os outros 4 dias aconteceria após a 9ª praga, aonde no dia 10 de abril eles deveriam preparar uma ovelha, cada família preparar uma ovelha, para então aguardar a chegada da execução, porque com o sangue dessa ovelha seria pintado nos obrais, e quando o anjo exterminador chegasse para executar a última praga, que duraria cerca de umas 6 horas só, desde a meia-noite até o amanhecer do dia, todos os primogênitos seriam executados no Egito. Essa é mais ou menos uma síntese das 10 pragas que aconteceram no reino egípcio. E analisando então nessas 3 primeiras, a primeira delas foi transformar água em sangue. Aqui nós temos em Êxodo 7, de 19 a 25. Essas 3 primeiras pragas tomariam 10 dias ininterruptos de pragas. A primeira então seria transformar água em sangue. A segunda, do rio para a cidade, rãs. E a terceira, piolhos no reino egípcio.
as rãs está em Êxodo 8, de 1 a 15, e os piolhos do verso 16 ao verso 19. Irmãos, algumas ressalvas devem ser levantadas aqui e ponderadas e consideradas. Veja bem, primeiro, se você analisar Êxodo 11, verso 7, nenhum cachorro do povo de Deus moveria sua língua. Ou seja, o povo de Deus jamais seria ou será atingido por pragas, os que são de fato servos de Deus. E isso vai acontecer nas 7 últimas pragas, identicamente. O povo de Deus, os escolhidos de Deus, não serão atingidos. Uma segunda ressalva, se você analisar Êxodo 7, verso 19, vocês vão perceber que para transformar água em sangue, Moisés e Arão teriam que visitar as lagoas, os rios que afluíam para o grande rio Nilo, e inclusive as cacimbas d'água do reino egípcio. Era serviço que não era brincadeira, irmãos. Os dois só, para fazer isso no reino, em torno de Faraó, para que isso pudesse ser possível. E quando esse fato ocorreu, após eles fazerem as visitas, foram diante de Faraó. E Faraó já percebeu que toda conexão com a água que ele tinha vindo desses afluentes, toda fonte ligada direta aos afluentes, tinham se contaminado. Ele chama os dois magos então para dar sequência ao embate com Moisés e Arão. E por incrível que pareça, esses dois indivíduos conseguiram certamente pegar uma água estocada que ele tinha ali, que não tinha conexão direta, e conseguiram transformar em sangue. Por ilusionismo, com certeza absoluta, mas foi ali, ficou comprovado. E não deu sequência, ninguém quis questionar. Aí quando entra então na segunda praga, a coisa complicou demais. Sabe por quê? Foi a praga das rãs, invadindo a cidade. Eles conseguiram, por incrível que pareça, essa praga eles conseguiram, conectados evidentemente com Satanás. Só que complicou tanto, que aumentou tanto as rãs, que eles não deram conta de finalizar com essa praga e retornar. Eles começaram a amarelar. E Moisés e Arão, as pragas que eles determinavam, elas iniciavam e terminavam. Os magos não deu conta de encerrar com a deles, complicando mais ainda a tensão do reino egípcio. E nem se fala de Faraó, né? Agora, quando entra na terceira praga, irmãos, dos piolhos, os dois magos jogaram a toalha no chão, imediatamente. E mais um detalhe, foram a Faraó, olharam para Faraó e advertiram esse monarca de forma severa dos riscos iminentes que ele estava diante ao desafiar um Deus verdadeiro. Deixaram claro que tinha o dedo de Deus ali. Eles admitiram, eles reconheceram que aquilo não tinha nada a ver com Moisés e Arão. Declarou isso abertamente a Faraó. E Faraó daí para frente já estava sozinho. Sabia que os seus companheiros não tinha como mais imitar nada, porque eles jogaram a toalha ali na terceira praga. Aí entramos no quinto tema: moscas, gado e úlceras. Irmãos, na realidade as moscas, Êxodo 8, de 20 a 32. O gado, peste animal, Êxodo 9, de 1 a 7. E as úlceras, peste humana, ferida no corpo humano, Êxodo 9, de 8 a 12. As ressalvas, irmãos, aqui, como já comentamos, já foram então 10 dias das primeiras pragas, então nós chegamos ao dia 1º de abril. Começou no dia 21 de março, 1º de abril. Então no dia 2, agora, no dia 2 de abril, até o dia 5 de abril, estariam acontecendo outras 3 pragas, sendo que 2 dias seria a praga das moscas, e a peste humana e a peste animal e humana cairia em um só dia. Eu considero que o dia 5 de abril, o dia que caiu a peste animal e logo em seguida a peste humana,
atingindo diretamente a pele dos seres humanos ali, dos egípcios, porque o povo de Deus não era atingido, foi o pior dia, porque eles sentiram na pele úlceras malignas no corpo inteiro. Imagine que coisa terrível, irmãos. Faraó, dali para frente, sabendo que estava sozinho, começou a amarelar de forma clara e demonstrar atitudes de tentar publicamente enganar a Deus, irmãos. Tipo, prometendo as coisas e não cumprindo, só para se livrar das pragas. E é interessante que quando Deus fala com ele lá fora, fala: olha, amanhã ele vai estar dando um passeio lá na beira do rio. Você vai lá para você flagrar um encontro com ele e avisar para ele dos próximos passos. Irmãos, Deus sabia o futuro. Deus sabe o futuro. E ele passou para Moisés esses detalhes, para que Moisés e Arão pudessem, munidos destas informações, dar sequência ao desenvolvimento do quadro emocional de Faraó, para que ele não tivesse chance, mesmo no momento de folga. Essa seria a primeira folga no dia seguinte, né? No dia 6 de abril, porque dia 5 terminou então as 6 primeiras pragas. Entre a 6ª e a 7ª praga, como a Bíblia apresenta, tem um dia de folga aí, esse dia do encontro na beira do rio. Esse seria o dia 6 de abril. E Deus estava ali, mostrando que do reino eterno não tem presente, nem passado e nem futuro. Simplesmente as coisas acontecem, elas existem de forma absoluta. Por isso que Moisés então recebe de Deus, um ser onisciente, essa informação de forma detalhada e prossegue no cumprimento de sua missão. No 6º tema, granizo, gafanhoto e escuridão. Irmãos, o granizo, a saraivada de pedra, essa praga, juntamente com o gafanhoto, caiu uma na sequência da outra em um único dia. O que escapou do granizo, o gafanhoto limpou, com uma varredura absoluta. E aí em seguida entra então a praga da escuridão, que dava-se quase que para palpar. 3 dias, irmãos, de escuridão. 3 dias. Ironia do destino, hein? Os 3 dias Cristo passaria na sepultura, diante da praga do pecado desse mundo. 3 dias eles tiveram de medo e pânico, porque todas essas pragas aqui, irmãos, todas, eram pragas que de uma maneira ou de outra, de maneira seletiva, atingiam as principais crenças pagãs do reino egípcio. Divindades pagãs que eles acreditavam, que eram milhares, mas as principais, essas pragas aqui, tiveram o objetivo de atingir e mostrar que só existe um único e verdadeiro Deus. O dia 7 de abril foi o dia que caiu o granizo e os gafanhotos. Aí o dia 8, 9 e 10 de abril cairia a escuridão, a praga da escuridão, a 9ª praga. E somente no dia 14 cairia a última praga. Ou seja, haveria 4 dias, quase 4 dias de folga entre a 9ª e a 10ª praga. No 10º dia, a Bíblia nos revela que Deus teria orientado a Moisés e Arão para que no dia 10 de abril, ou seja, que era para cada família ou grupos de famílias pequenas, selecionar uma ovelha. Com o sangue dela era para passar nos portais, nos umbrais, né? Para que o anjo exterminador que viria à meia-noite do dia 14 não entrasse naquela casa. E aí estaria acontecendo a Páscoa, justamente que quer dizer omissão. No inglês, Passover, omissão. O anjo omitiria de entrar naquela casa. É o significado da palavra Páscoa no hebraico, que nós estaremos estudando na próxima lição. E o 7º tema,
Ninguém é obrigado a plantar, mas colher, irmãos, não tem jeito. Olha o que temos aqui em Patriarcas e Profeta, página 214 a 227. Não foi permitido que seu povo experimentasse a esmagadora crueldade dos egípcios, para que não se enganassem em relação à influência degradante da idolatria. Em sua maneira de lidar com Faraó, o Senhor manifestou seu ódio à idolatria e a sua decisão de punir a crueldade e a opressão. Não se exerceu um poder sobrenatural para endurecer o coração do rei. Deus deu a Faraó a mais notável evidência do poder divino, mas o rei obstinadamente se recusou a aceitar a luz. Cada manifestação do poder infinito rejeitada por ele tornava-o mais resoluto em sua rebeldia. As sementes da rebelião que semeara quando rejeitou o primeiro milagre produziram sua colheita. O sol e a lua eram adorados pelos egípcios. Nessas trevas misteriosas, o povo e seus deuses foram de modo semelhante atingidos pelo poder que havia se comprometido com a causa dos escravos. Contudo, por mais estranho que tivesse sido esse juízo, é uma prova da compaixão de Deus e de sua indisposição para destruir. Ele deu ao povo tempo para refletir e se arrepender, antes de trazer sobre ele a última e mais terrível das pragas. Ó Senhor, temos um registro no texto sagrado, que se tornou uma história, para que de geração em geração, todos nós temos o conhecimento do que um dia aconteceu no reino egípcio. Sabemos que diante de nós estamos prestes a assistir o desfecho do conflito, aonde teremos as 7 últimas pragas. E várias daquelas pragas se repetirão aqui na última também. Serão só 7. Sabemos que em um só dia, como tu nos revelas em Apocalipse 18:8, em um só dia cairão pragas, pranto e dor. Saberemos que será o dia da ira do Senhor. E que nós, desde já, Senhor, estejamos preparados e aptos para atravessarmos todas as barreiras de nossa fé e sobressairmos ao encontro com o Senhor nos ares, logo após o grande e terrível dia do Senhor, que no final desse dia, após derramar o cálice da tua ira, nós estaremos bebendo do cálice da tua misericórdia para todo sempre, ao encontro com o Senhor nas nuvens. Prepare-nos e guarda-nos salvos e contados entre os salvos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.